questão número 12 é uma questão de números complexos. Vamos ver o que ele fala aqui. Resolvendo o sistema. Olha só isso aqui, rapaz. Isso aqui é um sistema de duas equações com quantas incógnitas? A gente tem uma única incógnita aqui, z, mas na verdade não esqueça que z é a mesma coisa se você está falando de complexos. É alguma coisa do tipo x mais y. Então, na verdade, para você descobrir o z, você tem que descobrir dois valores, né? E claro, a gente sabe que é número complexo, porque ele está falando aqui, ó, resolvendo o sistema para z complexo, certo? Então, você realmente tem duas equações e tem duas incógnitas, o x e o y. Tá, então o método tradicional de resolver esse sistema aqui é chamar o z de x mais y. Aí você vai ter isso aqui. A primeira equação, por exemplo, vai ficar assim. Se você fizer z igual a x mais y, quanto vai ser o módulo de x menos 2? Caramba, como é que a gente acha mesmo o módulo de um complexo? Olha só, se você tiver um complexo x mais y, quanto é que vale o módulo dele? O módulo dele é a raiz quadrada de x2 mais y2. Não é isso? É claro que se aqui você tem z menos 2, você está subtraindo 2 da parte real. Então esse complexo aqui, na verdade, vai ficar assim. Ele vale x menos 2 mais y. Quer dizer, apenas a parte real foi modificada por causa desse 2 aqui, né? A mesma coisa aqui com esse 4, com esse 3 e com esse 3. Tá, então quanto que é o módulo desse complexo aqui, que tem a parte real igual a x menos 2 e a parte imaginária igual a y? A gente aplica a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui vai dar raiz de x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado. Então esse primeiro complexo vai ficar assim. E esse outro aqui que tem 4? Esse outro que tem 4, ele não vai ter esse menos 2 aqui. Ele vai ter o quê? Ele vai ter aqui um mais 4, né? Porque é o módulo de z mais 4. E esse aqui, ele vai ter aqui, vai ter x menos 3. E esse outro aqui vai ter x mais 3. E olha só, você vai ficar com a equação toda com módulos, né? E vai sair rachando, vai fazer conta beça para resolver isso aqui. Agora, eu vou resolver isso aqui usando um outro método. É o seguinte, quando você fala módulo de z menos 2, isso aqui tem uma outra interpretação. Claro, isso aqui é o módulo de um complexo. Agora, isso aqui pode ser escrito como uma distância. Isso aqui é a distância entre o complexo z e o complexo 2. Olha aqui, então aqui você tem o complexo 2. Aqui você tem o complexo z. Essa medida aqui é o módulo de z menos 2. Ou seja, é a distância entre esse complexo z e esse complexo 2. Então você pode interpretar o módulo de z menos alguma coisa como isso aqui, uma interpretação geométrica. Isso é a distância entre o complexo z e o complexo que tiver aqui subtraído. Portanto, isso aqui é a distância entre o complexo z e o complexo menos 4. Tem que ser z menos alguma coisa, né? Para dar certo. Tá, isso aqui seria a distância entre o complexo z e o complexo 3. Isso aqui é a distância entre o complexo z e o complexo menos 3. Agora veja bem, vamos pensar um pouco em geometria. Vamos marcar aqui, no plano complexo, esses dois complexos aqui. O complexo 2 e o complexo menos 4. Ele está falando que o complexo z é tal que a distância dele para o 2 é a mesma distância dele para o menos 4. Seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui um complexo z, de tal forma que a distância dele para o complexo menos 4 e a distância dele para o complexo 2 são iguais. Isso aqui é igual a isso, né? Agora pensa bem na geometria. Isso aqui existe na geometria, né? Isso aqui lembra a mediatriz. Olha aqui. O que é uma mediatriz? Tem duas formas de você apresentar a mediatriz. Você tem dois pontos dados, A e B.
E você tem aqui um ponto P estrategicamente localizado, de tal forma que você tenha essa distância igual a essa distância. Ou seja, o P está da mediatriz do segmento AB. É claro que muitas vezes a mediatriz é apresentada de outra forma, né? A mediatriz é apresentada muitas vezes assim. Você tem dois pontos, você tem o segmento que liga esses dois pontos, você tem o ponto médio desse segmento, e aí você traça uma reta que é perpendicular a esse segmento. Essa reta perpendicular ao segmento que passa pelo meio desse segmento, ela se chama mediatriz. Quer dizer, na verdade você tem duas definições. Isso aqui é a definição de mediatriz. É o conjunto de pontos que equidistam de dois pontos dados. Isso aqui é um método para construir a mediatriz. Você pega o ponto médio e traça uma perpendicular. Então isso aqui é a mediatriz. A mediatriz sempre vai conter esses pontos que são equidistantes de dois pontos dados. Vamos colocar aqui um desenho do plano complexo. Então, aqui a gente tem o eixo real e aqui a gente tem o eixo imaginário. E nós temos dois complexos aqui, o complexo 2 e o complexo menos 4. E essa primeira equação está dizendo que o complexo Z é tal que ele equidista do complexo 2 e do complexo menos 4. Ou seja, a gente conclui por essa primeira equação que o complexo Z está na mediatriz desse segmento que liga os pontos 2 e menos 4. Então, o Z está em algum lugar dessa reta aqui. Então, é isso que essa primeira equação nos dá. Claro, se você chamar o Z de x mais y, igualar esses módulos, resolver a equação, você vai achar a equação dessa reta. Essa reta aqui, ela passa por onde, hein? Olha, entre 2 e menos 4, ela vai passar bem no meio, né? E esse meio é quanto? É a média aritmética. Então, a soma e dividido por 2, ou seja, isso aqui, esse ponto, essa abscissa dessa reta, é quanto? Menos 1. Então, se você quiser a equação dessa reta, ela é uma equação tal que a projeção do Z está aqui em cima do menos 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que falar que x é igual a menos 1. X é igual a menos 1. O x do número complexo, né? Ou seja, você está considerando que o Z é x mais y. Então, esse x aqui do complexo Z, ele vale sempre menos 1, por essa primeira equação. E o y? O y é qualquer, porque essa equação não traz nada de y, né? Então, essa reta aqui representa essa primeira equação. Tá, e essa outra segunda equação, olha só o que é isso. A gente tem distância de Z até 3 é igual a distância de Z até menos 3. Vamos marcar esses pontos aqui, o 3 e o menos 3. Então ele está falando, o Z, por essa segunda equação, o Z é um complexo tal que a distância dele para o 3 mais a distância dele para o menos 3 dá quanto? Dá 10. O que lembra isso aqui? Qual é a figura geométrica que tem essa propriedade? A soma das distâncias a dois pontos fixos é uma constante. Vamos chamar esses pontos aqui de F e F'. Adivinha? Nós temos PF mais PF' é igual a uma constante. Que figura é essa? É a elipse, né? A elipse é a figura geométrica que tem essa propriedade. Os pontos dela têm isso aqui. A soma das distâncias a dois pontos dados é um valor fixo. Então, o P está numa elipse de focos F e F'. E lembre-se que essa constante aqui é o 2A da elipse. Quem é o 2A? O 2A é essa distância aqui, ó. A gente chama de eixo maior. Vale 2A. E é claro que se você pegar o ponto médio desse segmento e traçar uma vertical, você vai ter o outro eixo que se chama eixo menor, que a gente chama de 2B. Então, 2A é o eixo maior e 2B é o eixo menor. E é o que a gente tem aqui, ó. Já que módulo de Z menos 3 mais módulo de Z mais 3 é igual a 10...
Isso significa que o Z está no elipse de focos 3 e menos 3, com o eixo maior igual a 10. Então vamos desenhar essa elipse aqui. O eixo maior igual a 10. Olha só, se você tivesse lá na geometria analítica e tivesse que descobrir a equação de uma elipse que tem focos 3 e menos 3, com centro na origem, claro, a origem aqui é o ponto médio desse segmento, né? Entre 3 e menos 3. Como é que é a equação dessa elipse? É isso aqui. x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 é igual a 1. Quer dizer, o x e o y desse número complexo z, eles atendem isso aqui. Eu só preciso descobrir quem é o A e quem é o B. Quem é o A? Você pega a distância, a soma das distâncias, né? Que no caso dá 10, e você pega a metade, porque a propriedade é essa aqui. PF mais PF' é igual a 2A, né? Então essa soma, você pega a metade dela, você vai descobrir o A. Então o A vai dar quanto? A metade disso aqui, o A vale 5. O que mais que a gente pode saber dessa elipse? O C da elipse, né? Olha só, o que é o C? Você pega essa distância aqui entre os focos e pega a metade, né? Porque isso aqui é C e isso aqui é C. Então a distância focal vale 2C. Quanto é que essa distância focal aqui? É 6, né? Daqui até aqui tem 6, o C vale a metade, ou seja, o C vale 3, pronto. O C dessa elipse é 3. E agora só falta achar o B. Como é que a gente acha o B dessa elipse? Você vai fazer a raiz de A2 menos C2. É, porque essa elipse que tem os focos no eixo X, ela tem esse triângulozinho aqui para você lembrar, né? Você tem um triângulo que tem um cateto, que é o C, o outro cateto, que é o B, e a hipotenusa é o A. Então, C é a metade da distância focal, o A, que é a hipotenusa, é a metade desse valor aqui, que é a soma, no caso aqui vai dar 5, né? E o B você faz esse Pitágoras aqui. Quanto é que vai dar esse B? O B dessa elipse vai ficar, se você colocar aqui A igual a 5 e C igual a 3, tirar a raiz, você vai encontrar 4. O B igual a 4. Então, a equação dessa elipse que está descrita aqui por essa segunda equação, como que ela é? Ela é x2 sobre A2, o A vale 5. Então, vai ficar x2 sobre 25, mais y2 sobre B2, quem é o B? O B vale 4. Então, vai ficar aqui 16. É igual a 1. Tá, vamos então desenhar essa elipse aqui. Essa elipse tem o centro na origem, né? Ela tem o B valendo 4. E ela tem o A valendo 5. 5 seria mais para cá. E aqui vai ficar fora da figura, hein? Fora do papel. Tá, essa elipse vai ser assim. Tá um pouco feia, né? Certo, então a primeira equação nos dá essa reta e a segunda equação nos dá essa elipse. A solução desse sistema é o quê? É a interseção da reta com a elipse. Você vai ter duas soluções, que é esse ponto aqui de interseção e esse ponto aqui de interseção. Claro que ficou um pouco demorado chegar a isso, porque eu tive que justificar por quê. Mas daqui para frente, você encontrando um problema que envolva módulos de complexos, você pode usar a analogia com a geometria. Então tá aqui a nossa figura, é a mesma coisa, eu só passei a limpo aqui. Vimos que com a ajuda da geometria, nós encontramos duas equações com incógnita x, y reais, né? X, y do plano cartesiano, obtidas a partir dessas duas outras equações aqui, que são equivalentes, só que com números complexos. Então, resolver o sistema é encontrar x e y aqui, que são a interseção dessa reta aqui, que é a primeira equação, com essa elipse, que é a segunda equação. Então, vamos resolver isso aqui, um sistema bem simples de resolver, né? É só você pegar x igual a menos 1 e jogar aqui na segunda equação, isso vai ficar assim, ó. 1 ao quadrado vai dar 1. 1 sobre 25 é igual 1 sobre 25 mais y2 sobre 16 é igual a 1. Passa-se 1 sobre 25 para lá, isso vai ficar, então,
y2 sobre 16 é igual a 1 menos 1 sobre 25. E 1 menos 1 sobre 25, você pode tirar o MMC aqui para poder subtrair, né? Vai ficar 25 menos 1 dá 24 sobre 25. Então, isso vai ficar assim, o y2 sobre 16 é igual a 24 sobre 25. Podemos passar o 16 para lá, né? Bom, vamos fazer tudo de uma vez. Vamos passar o 16 para cima e vamos logo extrair a raiz. Então, o y vai ficar mais ou menos, claro, mais ou menos, porque você tem duas soluções. Aqui uma solução positiva para o y e uma solução negativa. Então, o y vai ficar mais ou menos... Aqui esse 25 vai virar 5, que eu vou extrair a raiz quadrada, né? Esse 16 vai virar 4. E o 24, eu tenho que tirar a raiz dele. 24 é 4 vezes 6. 4 vezes 6. Então vai sair um 2 aqui do radical. Vai ficar 2 raiz de 6. 2 raiz de 6. O que que dá então no fim das contas? Isso aqui vai ficar mais ou menos 8 raiz de 6 sobre 5. Então... esses são os dois valores possíveis para y. Mais 8 raiz de 6 sobre 5, que é isso aqui, e esse outro aqui, que é menos 8 raiz de 6 sobre 5. E o x é menos 1, né? Para esses dois pontos aqui, o x vale menos 1. Tá, então qual dessas aqui é a solução? Você tem aqui o x valendo menos 1 e o y igual a mais ou menos 8 raiz de 6 sobre 5, que é essa primeira, né? Ó, menos 1. Mais ou menos 8 raiz de 6 sobre 5. Tá aqui. As outras não tem menos 1, né? Ó, essa não tem menos 1, nem essa, nem essa. Essa aqui tem menos 1, só que a parte imaginária é 6 raiz de 8 sobre 5. Tá errado isso. Essa aqui que é a certa. Então a resposta correta é a letra A de alfa.